direitinho, a gente aqui não sabe. A página nos trouxe a figura do nosso Pai Maior, nesse dia especial, que é o Dia dos Pais, como o Wagner falou, né? Numa data capitalista, mas que a gente tem que aproveitar o que ela nos traz em termos de reflexões. Então, nessa tarefa da paternidade, mas a gente, então, remete o nosso primeiro pensamento ao nosso Pai Maior, que é Deus. E a gente não pode começar esse estudo sem algumas reflexões relativas a Deus. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos está exatamente, né, nos levando a essa reflexão, quando Kardec pergunta aos espíritos o que é Deus. E eles nos respondem que é a causa primária de tudo. E aí, quando a gente, aí já saindo dos esclarecimentos dos espíritos, quando a gente, intimamente, quando nós nos fazemos essas perguntas, muitas dúvidas surgem, eu acredito. Pelo menos comigo é assim. Por quê? Porque eu ainda não tenho condições, e os espíritos falam isso, né, de compreender na sua grandeza o que é verdadeiramente, como a gente pode definir essa grandeza que nós nominamos Deus. E que alguns outros companheiros nossos dizem que não acreditam, mas falam natureza, né? Falam, dão outra nomenclatura, mas sempre alguma coisa que nos remete a algo maior e grandioso. Então, quando a gente pensa nessa grandeza que Deus sempre nos remete, eu vou pegar aqui a minha cola agora, o que principalmente vem à nossa mente, né? O desejo, principalmente, de compreender toda a sua criação. Se a gente começar daí, a gente já começa a perceber que é uma tarefa difícil. Se a gente for olhar, eu não sei vocês, mas às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, com os detalhes, como é que pode, né? Determinado inseto existe. Aí você olha para o inseto e pensa assim, mas que coisa mais feia. Para que esse animal existe? Por que dessa criação? Não vou nem dizer o nome, né? Porque as mulheres sabem qual é o nome, qual é o animal que eu estou me referindo principalmente. Aí eu fico me perguntando, para que isso? Mas ele tem uma utilidade, ele tem uma função que nós muitas vezes não compreendemos. E assim ele, assim outros que nós nem conhecemos. Quando a gente toma a ideia, tem a noção que na floresta amazônica, por exemplo, existem espécimes que são desconhecidas ainda para a ciência. E olha que nós já avançamos muito, né, em termos científicos, principalmente no século XX. Até o século XIX, quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, escreveu a Gênese, nós não tínhamos nem uma parte do conhecimento que a ciência nos proporciona hoje. E, ainda assim, nós seguimos com essas dúvidas. Quando a gente pensa, mais uma vez, na criação, quando a gente analisa, né, sem precisar conhecer profundamente, mas quando a gente analisa a composição do corpo humano, o funcionamento das células e como elas trabalham para que o nosso corpo funcione sem que nós precisemos pensar. Nesse momento que nós estamos aqui, nosso pulmão está funcionando, nosso estômago está funcionando e nós não estamos pensando nisso. Quer dizer, o que efetivamente move tudo isso? Onde está o mistério, né, dessa vida? E aí, eu vim aqui para o micro, mas eu quero primeiro falar do macro. E o universo? Como é que o universo se fez? Antes de tudo está Deus, que sempre existiu. E aí a formação do universo, que até hoje intriga os cientistas e discutem, e foi isso, e foi aquilo, como? E foi o Big Bang, e foi uma explosão, e foi alguém que criou. E essas reflexões são reflexões profundas que nós habitualmente não fazemos, porque na nossa vida diária temos preocupações muito mais urgentes, né,
de sobrevivermos, de trabalharmos, de procurarmos o alimento do dia a dia, de termos saúde. E aí, às vezes, a gente não pensa nisso. Mas Kardec, com aquele olhar acurado, com aquela curiosidade científica, ele questionou os amigos espirituais sobre isso e eles nos trouxeram valiosas informações que estão, então, contidas nessa primeira parte do Livro dos Espíritos. E aí, ainda refletindo sobre a formação do universo, os Espíritos nos trazem que somos basicamente originários. Temos Deus acima de tudo, temos a matéria e o espírito. Vocês já devem ter conversado sobre isso anteriormente. Então, a tríade principal: Deus, os espíritos criados por Deus e a matéria criada por Deus. Tudo mergulhado no fluido cósmico universal, não é isso? Até aí, um conhecimento que seja um conhecimento superficial, mas nós conseguimos entender. A matéria se origina desse fluido cósmico universal. Toda a matéria, como nós entendemos, e aquela que nós ainda não temos condição de entender, mas que os espíritos nos dizem que habita todo o universo. Estamos, então, numa visão figurada, mergulhados nesse fluido cósmico universal. Nossa composição vem daí, ok? Até aí, todo esse preâmbulo é para a gente entrar lá nos seres inorgânicos e nos seres orgânicos, tá ok? Bom, aí, então, no nosso tema propriamente dito, né, na questão 27 do Livro dos Espíritos, Kardec, questionando aos amigos espirituais, colhe essa informação, que nós estamos, então, imersos nesse fluido cósmico universal, que é a substância primitiva, matéria elementar, onde residem todas as forças e a partir da qual são feitas todas as coisas. Por quê? Porque dessa substância elementar, ela é passível de inúmeras combinações e daí, então, a gente tem tudo que a gente consegue visualizar no nosso mundo aqui como matéria, tá certo? E aí a gente fica perguntando, mas como é que o universo se mantém como é? Não sei se vocês já fizeram essa pergunta, mas eu já me fiz. Como é que os planetas ficam firmes lá em cima, não caem, né? Como as estrelas, os satélites, enfim. Então, todo esse equilíbrio obedece, segundo os espíritos, a uma lei, que é a lei da atração, que a ciência também já descortinou para nós, obviamente, não tem nenhuma novidade. Então, os planetas se mantêm nesse equilíbrio em função da lei de atração, e existem outras leis, que são leis imutáveis, porque são leis divinas, que também já hoje conhecemos, mas que não vão ser assunto da nossa explanação. E aí, então, a gente parte para a primeira pergunta do nosso estudo, que é a pergunta 60 do Livro dos Espíritos. Então, Kardec pergunta aos espíritos: é a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Então, nós vimos lá que os corpos são formados pelo fluido cósmico universal e Kardec, então, pergunta na questão 60 se é a mesma a força que une esses elementos, tanto nos corpos orgânicos como nos corpos inorgânicos. E os amigos espirituais respondem que sim, que é a lei de atração e que essa lei é a mesma para todos. Por isso eu vim lá do macro, do planeta, do universo, para o micro, que são aqui a nossa matéria como nós entendemos, os seres orgânicos e os seres inorgânicos, tá? E aí, no Livro dos Espíritos, Kardec nos traz a definição. O que nós entendemos como seres inorgânicos? Então, vamos lá. Seres inorgânicos são aqueles todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Conhecemos seres inorgânicos aqui? Temos seres inorgânicos presentes aqui nesse momento?
Muitos, né? Por exemplo, esse microfone que eu estou segurando, a cadeira que vocês estão sentados, a mesa, o telefone que eu estou segurando, todos esses são exemplos de seres inorgânicos. E do que esses seres são compostos, então? Então, ele diz aqui que eles se formam apenas pela agregação da matéria. E ele nos nomeia aqui como seres inorgânicos os minerais, a água, o ar e outros exemplos. Então, seres inorgânicos são aqueles que não dispõem da vitalidade, como ele disse aqui, vitalidade de movimentos próprios. E o que são os seres, então, orgânicos? O que são os seres orgânicos? E na definição também no Livro dos Espíritos, são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Aí, olha só, olha a diferença dos orgânicos para os inorgânicos. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. E aí, dentro dessa classe, a gente vai encontrar o quê? Os homens, os animais e os vegetais. Então, seres inorgânicos, aqueles que não dispõem de vitalidade. São, então, a matéria bruta, por assim dizer, os minerais, o ar, né? Como ele nos traz o exemplo. E os orgânicos, aqueles que dispõem da vitalidade. Os animais, os vegetais e nós, humanos, que somos, não deixamos de ser, estamos na escala dos animais, né? Então, seguindo nessa nossa exploração desse universo, nós precisamos entender melhor a matéria. Eu já expliquei para vocês que somos, né, originários desse fluido cósmico, mas como é que a gente entende a matéria? Foi necessário um caminhar longo da química dessa disciplina importantíssima para que nós compreendêssemos, né, a base da formação da matéria. Então, há as moléculas, que é um assunto que eu não domino, eu imagino que a maioria de vocês aqui também não, mas que é importante que a gente tenha um mínimo de entendimento, de conhecimento, para a gente poder compreender esse assunto que nós estamos tratando na manhã de hoje. Então, a química fez surgir um considerável número, né, de princípios, segundo Kardec, aqui na Gênese, que pareceram formar, por determinadas combinações, as diversas substâncias que existem no nosso planeta. E aí, então, ela identifica diversos corpos que a química estuda e esses corpos atuando simultaneamente, segundo leis e determinadas proporções, nesses trabalhos que são desenvolvidos nesse laboratório enorme que é a natureza, segundo Kardec nos diz aqui no livro A Gênese. E aí a gente vê por que as coisas são como são, em função da combinação específica desses elementos. Por isso que nós temos essa variedade de coisas. Incrivelmente, os elementos não são muitos. A gente aqui que estudou, vamos dizer, até o ensino médio atual, né, que fez assim basicamente o segundo grau, que estudou química, eu acho que isso ainda hoje já é no ensino fundamental, eu acho, não tenho bem certeza não, mas eu acho que né, ensinado. Então, a gente conhece lá a questão da tabela periódica, aqueles elementos que são parte do nosso convívio, do nosso dia a dia, mas principalmente 4 elementos importantes, que são o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e um outro aqui que o Kardec fala que agora não vou me lembrar, mas para a gente talvez eu me lembre. E aí, esses 4 elementos combinados, a gente e outros, né, vão formando essa variedade enorme que nós conhecemos aqui no nosso planeta. E isso tanto vale para os seres inorgânicos como para os seres orgânicos, tá certo? E aí, eu fiquei pensando, essas diversas combinações
a ciência foi avançando e foi identificando esses elementos, e aí trouxe para nós todo esse entendimento. Nós precisamos disso para viver? É necessário que nós tenhamos esse conhecimento? Ou a gente consegue, por exemplo, entender hoje em dia como o WhatsApp funciona, ou melhor, nós conseguimos utilizar o WhatsApp sem entender qual a tecnologia que está por trás dessa ferramenta importantíssima para nós, que hoje em dia nós nem vivemos sem. Nós conseguimos viver sem ela, sem esse conhecimento. Mas há pessoas que aprofundam os seus estudos nisso e, com isso, proporcionam para nós a cada dia mais condições de usufruirmos e de aproveitarmos. Então, olha que coisa importante. Lá no céu. Ah, obrigada. Gente, eu não podia ter esquecido o carbono, porque ele vai ser importantíssimo então, aqui no meu estudo. Então, você vê que muitas vezes... Obrigada, Wagner. Muitas vezes a gente utiliza, na maioria do tempo, né, que nós estamos vivenciando, nós estamos fazendo uso disso, mas nós não temos o conhecimento aprofundado. E nem é necessário, muitas vezes, para a nossa vivência diária. Porém, é importante que nós, nesse momento que estamos aqui estudando, façamos essa reflexão, para que possamos entender qual é o nosso papel aqui. Por que nós vivemos nesse planeta? Por que temos as características que temos aqui encarnados nesse planeta? Então, o Wagner trouxe a informação do carbono e eu fiquei imaginando. Quando eu comecei a doutrina espírita, logo que eu vi lá o estudo dos 3 reinos, eu ouvi dizer, né, que é uma fala do Leon Denis, que o espírito estagia no campo mineral, não vou saber reproduzir exatamente a frase, e depois o vegetal e depois o animal. Aí eu ficava assim, puxa, que coisa bacana, mas não entendia nada do que isso queria dizer. Ficava imaginando quando que o pão de açúcar ia se tornar um ser humano, porque é um mineral, não é? Se ele está lá estagiando, como é que ele vai fazer essa caminhada? Um dia ele vai deixar de existir? E aquilo... Então, é essa dúvida, são essas questões que a doutrina traz para a gente. Olha que coisa legal, né? Refletir, como assim? O que isso quer dizer? E aí, com o tempo, eu fui entendendo que não é isso, né? Que o conceito está exatamente nisso. Aquela pedra que está lá há milhares e milhares de anos, ela contém esses elementos que a gente está trazendo aqui, o carbono. E nós, no nosso organismo físico, também temos. Nós temos em nós o carbono, nós temos o hidrogênio, nós temos o oxigênio. E essa manipulação desses elementos, como o Kardec traz aqui para a gente, faz com que as coisas se alterem. Então, mais uma vez, minimamente no nosso conhecimento lá do ensino fundamental, nós aprendemos sobre a molécula da água, não aprendemos? A molécula da água é composta por 2 moléculas de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, não é isso? Mas, se nós acrescentarmos mais 1 de oxigênio, o que acontece? Essa continua sendo água? Não, passa a ser, obrigada, água oxigenada. Não estou toda errada, obrigada. Isso aí. Tem algum químico aqui? Desculpem se tiver, eu não estou querendo. Mas é exatamente isso. Então, você vê que a manipulação desses elementos altera, consequentemente, a função, altera até o que vem a ser. E assim é também no organismo, isso nos inorgânicos e também nos seres orgânicos. Ok? Até aí? Bom, seguindo aí que eu estou já... Acho que a gente vai falando e se entusiasma. Bom, aí, na questão 61, deixa eu ver aqui se eu já falei de tudo do que eu tinha previsto aqui desse... É isso aqui. Tá, tudo isso aqui já foi falado. Aí... Na questão 61, Kardec pergunta aos espíritos: há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? E os espíritos respondem: a matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada. Foi o termo que ele usou
né, naquele momento. Os espíritos utilizaram. Aí, o que a gente pode entender por animalizado? Ela está, no sentido animalizado, não é de animal, é de animado, né? A matéria orgânica está animada por alguma coisa que não tem os seres inorgânicos. Por isso, a passividade nos inorgânicos e a animação nos seres orgânicos. Aí, Kardec, obviamente, com a sua visão curiosa, ele pergunta: qual a causa, na questão 62, qual a causa da animalização da matéria? E os espíritos respondem: sua união com o princípio vital. Vocês já também ouviram essa expressão de princípio vital, eu acredito, né, em outros estudos. Então, o princípio vital é o elemento que anima, que dá vida aos seres orgânicos, tá certo? Bom, aí, na Gênese, Kardec nos esclarece mais. Ele traz: há na matéria orgânica um princípio especial, inapreensível e que ainda não pode ser definido, o princípio vital. Ativo no ser vivente, esse princípio se acha extinto no ser morto, mas nem por isso deixa de dar à substância propriedades que a distinguem das substâncias inorgânicas. Então, vamos lá. Nos seres orgânicos, nós contamos com esse princípio vital. Isso é o que dá vida, isso é o que anima. Ele está presente também no ser morto, como ele fala aqui. Ele se acha extinto, o princípio, porém, ele não deixa de dar àquela substância ali, que já não tem mais a vida, algumas características específicas que distinguem das substâncias inorgânicas. E aí ele diz: combinando-se, sem o princípio vital, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono unicamente teriam formado um mineral ou corpo inorgânico. O princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo, dá-lhe propriedades especiais. Em lugar de uma molécula mineral, tem-se uma molécula de matéria orgânica. Aí ele dá um exemplo que eu achei interessante, mas antes de dar o exemplo, eu vou então fazer aqui o raciocínio. Então, no ser inorgânico não tem a vitalidade, porque não tem o princípio vital. No ser orgânico tem, e é ele que o anima. Aí ele dá um exemplo da pilha. Aqui, gente, guardando bem as devidas proporções, tá? Então, ele fala... Cadê aqui? Fugiu aqui. Ele diz assim: os corpos orgânicos, então, seriam verdadeiras pilhas elétricas que funcionam enquanto os elementos dessas pilhas se acham em condições de produzir eletricidade. É a vida que deixam de funcionar quando tais condições desaparecem. E aí, então, seria a morte. Então, enquanto a nossa pilhazinha lá tem energia, o nosso rádio de pilha vai funcionando, não é isso? Quando essa condição elétrica vai diminuindo, o rádio ele vai ficando fraco e tende a parar de funcionar. É só para a gente ter uma ideia. Associando isso, né, no corpo orgânico, o que acontece? Nós nascemos, temos um período de vida bem ativo, alguns mais, outros menos. Com o tempo, o nosso organismo vai, né, deixando de funcionar, vai diminuindo essa condição ativa, vai diminuindo até que se extingua a vida. Então, o princípio vital deixa esse organismo. Isso vale para nós, para os animais e para os vegetais também. Então, o princípio vital é essa... No vegetal, por exemplo, a seiva que rega todo aquele organismo, né? A seiva que dá vida, efetivamente. Em nós, da mesma forma, e nos animais também. Quando esse elemento deixa de estar conosco, então o corpo, o ser orgânico, extingue e morre. Tá certo? Até aí? Ok?
Bom, aí continuando, né, Kardec pergunta na questão 63. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade de matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Aí temos que prestar bastante atenção nessa resposta que os espíritos nos dão. Uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Então, vamos tentar entender isso. Esse elemento é o princípio vital. Aí ele está perguntando, Kardec pergunta se ele está em algum lugar, se reside em algum agente particular, ou se ele é só uma propriedade da matéria. E aí os espíritos respondem que ele tanto é uma coisa como outra, se ele é efeito ou causa. Por quê? Se o elemento não dispõe, por exemplo, essa cadeira, ela não dispõe desse princípio vital, então ela não tem vida. Porém, para que eu esteja aqui animada, eu preciso desse princípio vital. Se ele não estiver comigo, eu não estaria aqui viva. Então, ele dá o ânimo, sem ele eu não teria essa animação, mas também é causa e é efeito ao mesmo tempo. Tá certo? É um pouco complexo, mas a gente precisa. Se ele não estiver presente, eu não estou aqui animada. Mas eu só tenho animação porque ele está presente. Então, ele é ao mesmo tempo efeito, ou seja, eu estou aqui falando, conversando com vocês, interagindo, pensando, porque ele está presente em mim. E assim como está em vocês que estão absorvendo o que eu estou dizendo. Tá? Eu espero. Vocês, pelo menos, eu espero. Apesar da complexidade. Bom, aí, na questão 64, Kardec continua. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. Lembra que eu falei lá no início, né? Que estão imersos no fluido cósmico universal. Aí, o Kardec pergunta para os espíritos, o princípio vital seria um terceiro elemento? E aí os espíritos respondem, é sem dúvida um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. Fantástico isso, né, gente? É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Então, o princípio vital também se origina no fluido cósmico universal. A partir daí, não é um elemento, acho que foi isso que os espíritos quiseram dizer para Kardec, não é como o hidrogênio, como o oxigênio, como a gente consegue entender, isolou lá na tabela, né? Conseguimos identificar. O princípio vital ainda está sendo objeto de estudos, tanto que a ciência tem muita resistência em compreender, né? Como nós compreendemos já. E é resistente mesmo, busca em outras explicações o que os espíritos já nos trouxeram aqui quando Kardec fez esse questionamento. Então, ele é para vós um elemento como oxigênio e hidrogênio, porém não faz parte, não é um elemento primitivo, porque tudo deriva desse princípio inicial, que é o fluido cósmico universal. E aí, na questão 65, ele faz a seguinte questão, Kardec. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos, quer dizer, reside, faz morada ali, e eles continuam. O Kardec está sempre reforçando, querendo entender melhor as questões. Eu fico imaginando, aqui vou fugir um pouquinho aqui do tema, mas eu fico imaginando Kardec elaborando essas perguntas no século XIX,
quando o conhecimento da época ainda não era, né, o que nós temos hoje. E ele era realmente um espírito que tinha ali uma tarefa. Porque, você vê, se para nós hoje é complicado, só mesmo a mente de um cientista, né, de um espírito mais avançado do que a sua época, para poder elaborar esse tipo de questão. Porque até hoje nós podemos utilizar essas questões e nos esclarecermos. Diferentemente de algumas coisas que a gente sabe, né, que surgem, é tipo uma moda, fica ali, aparece e tal, as pessoas consomem e depois chegam à conclusão, não, isso aí não está certo, não. Aqui a gente vê, tem fundamento, e esse fundamento a cada dia é corroborado pela ciência material, né? Então, é um espírito realmente que tinha ali toda uma tarefa, uma missão a cumprir e que a gente pode dizer que cumpriu, né? Então, vamos lá. Repetindo a pergunta, o princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Aí os espíritos respondem, ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Então, aqui ele traz apenas um conceito inicial para nosso entendimento e aí a definição como fluido. Lembrando que naquela época de Kardec, eles davam fluido, né, para essas questões. Hoje em dia nós chamamos de fluido mais as questões líquidas, mas naquela época não era assim. Então, ele diz aqui fluido magnético ou fluido elétrico animalizado, e que seria o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria, que a gente, né, poderia agora já dizer, está ali presente no perispírito, tá certo? Então, nosso perispírito é matéria? Sim, mas que matéria? Como nós a conhecemos? Como nós identificamos? Não. É preciso que nós ainda, né, façamos essa reflexão para compreender, e talvez, eu particularmente digo de mim, que ainda não tenho condição de compreender efetivamente como ela é formada. E os espíritos, eles têm muita paciência com a gente, né, e vão nos esclarecendo paulatinamente à medida que nós temos essa condição. E aí, então, na questão 66, caminhando aí já para nossas últimas perguntas, Kardec faz o seguinte questionamento para os espíritos. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Aí eles respondem, sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento ela o recebe, não o dá. Aí, lendo essa pergunta, eu fiquei aqui encafifada, pensando lá enquanto eu estava estudando. Que coisa interessante. É o mesmo princípio para os seres orgânicos, porém, ele se modifica segundo as espécies. Olha que coisa fantástica. Por isso, nós temos essa diversidade no mundo vegetal, no mundo animal e no mundo hominal. Por isso que nós não somos iguais, porque nós dependemos dessa combinação de fatores. Lembra que eu falei lá no início que os 4 elementos principais combinados e se combinando com outros dão características específicas aos seres orgânicos e também aos inorgânicos? Por isso nós somos tão diferentes, por isso essa variedade, por isso essa grandiosidade da criação divina. Cada combinação faz com que as espécies sejam diferentes e o princípio vital que nos anima também. Daí, o vegetal está ainda lá no início, né, dessa caminhada, seguido dos animais, nossos companheiros queridos, que nós olhamos muitas vezes e dizemos, ele nos entende, né? A gente olha ali no olhinho do nosso pet, principalmente, e diz, ele compreende tudo que eu digo, mas ainda não atingiu a condição que nós humanos já atingimos em função dessa combinação diversa ainda. Mas está num processo, né? O princípio vital habita ali e está galgando os degraus para se tornar uma individualidade e atingir a condição de espírito. Como essa condição é atingida? Aqui
Na Gênese, nós compreendemos que ainda não temos condição de entender, né? Esse momento da transição, esse elo perdido, nós ainda não conhecemos, mas com o tempo, com a pesquisa, atingiremos essa condição. E aí, finalmente, na questão 67, Kardec pergunta: a vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Então, a gente tem que entender, a vitalidade anima aquele organismo, o ser orgânico é animado por essa vitalidade, e Kardec quer saber se essa vitalidade é um atributo permanente do agente vital. E aí os espíritos respondem: ela não se desenvolve senão com o corpo. Então, só está presente enquanto há o corpo físico ali. Não dissemos que esse agente, sem a matéria, não é a vida? A partir do momento que se extingue, então, se extingue também o elemento, a vitalidade. A união dos dois é necessária para produzir a vida. E aí Kardec pergunta, continua: poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. E aí Kardec explica. Isso foi a resposta dos espíritos. Sim, é isso. Aí Kardec, no comentário, diz: o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. Então, veja lá, enquanto os órgãos estão funcionando, enquanto nós estamos aqui, né, os órgãos estão na atividade, é o mecanismo que recebe essa impulsão e faz com que ele exista. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Enquanto ele está ali, enquanto ele está dando força, os órgãos estão funcionando. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. Então, veja bem, enquanto nós estamos sendo animados por esse princípio vital, o nosso organismo está funcionando. E, ao mesmo tempo, o funcionamento desse organismo dá impulsão. Aí a gente vê, né, esse exemplo de quando a força vai abandonando o corpo físico, o que vai acontecendo com a gente, com os animais? Nós vamos ficando fraquinhos, nosso organismo vai parando de funcionar, vai reduzindo a atividade, os órgãos começam a parar e, paulatinamente, então, esse princípio vital vai deixando e nós, consequentemente, vamos deixando a atividade, vamos deixando de ter atividade. E aí, na Gênese, né, eu trouxe para vocês essa informação da Gênese. A atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor pelo movimento de rotação de uma roda, exemplo que Kardec trouxe lá naquela época. Cessada aquela ação, por motivo da morte, o princípio vital se extingue como calor quando a roda deixa de girar. Então, ele está trazendo um exemplo, o calor faz aquela roda, né, se mexer, da mesma forma que, quando o nosso organismo está em funcionamento, o princípio vital está ali presente. Na medida em que os órgãos vão deixando de funcionar, nós vamos deixando de ter esse princípio vital. E a vida, então, se extingue no corpo físico, tanto no ser humano, no animal ou no vegetal. Então, gente, eu queria, né, aproveitar esses minutinhos finais, agradecer a atenção de vocês, porém, pedir desculpas se não fui capaz de atingir o objetivo, mas acredito que pelo menos uma ideia, né, deu para ter, e sugerir a vocês que aprofundem o entendimento através da leitura das questões e do estudo da Gênese. Mas trazer agora, nesses minutos finais, para nós a nossa reflexão. Por que tudo isso é importante? Qual é o lugar que eu ocupo aqui na criação? Nós temos total entendimento do que Deus espera de nós? Do que o Pai amoroso espera quando Ele cria um espírito e nos dá a oportunidade de estarmos vivenciando essa experiência da encarnação? Eu achei
interessante quando aqui cheguei e a Luciana cumprimentou os 2 planos da vida. Eu achei muito legal isso, né? Então, é óbvio, nesse momento nós estamos habitando esse corpo físico, estamos tendo a oportunidade de vivenciar essa experiência. É lógico que nós não acordamos todos os dias, despertamos e dizemos: ah, que coisa maravilhosa, minha célula do pâncreas está funcionando, o meu intestino está funcionando direitinho. Nós não temos esse hábito, mas precisamos ter a consciência de que cada novo dia é mais uma oportunidade que estamos tendo para corrigirmos nossos erros, fazermos o bem, alcançarmos o objetivo que aqueles mentores espirituais que endossaram a nossa encarnação nos dá, aquele voto de confiança que eles nos deram quando aqui viemos. Através do estudo dessas questões, nós temos uma pálida ideia do esforço que a espiritualidade amiga faz para que nós aqui estejamos. Todo o planejamento do planeta Terra não surgiu do acaso. Jesus e os amigos, os arquitetos espirituais do nosso planeta, levaram muito tempo. É lógico que o tempo da espiritualidade é diferente do nosso, mas a gente pode mensurar, né, pelas diversas etapas que a ciência hoje nos diz que o processo de construção da Terra levou, todo o trabalho, todo o empenho que eles tiveram. E eles tiveram tudo isso para quê? Para o lazer, para o divertimento deles? Não. Para nos darem a oportunidade de vivenciar essa experiência hoje que nós estamos vivenciando. Então, termos a consciência hoje que nós já temos essa oportunidade de habitarmos esse corpo físico maravilhoso, com todas as dificuldades que possamos ter. Muitas vezes, né, estamos aqui porque estamos com problema de saúde, estamos com alguma necessidade física, é óbvio, mas estamos aqui ainda usufruindo da possibilidade, da essência desse princípio vital nos animando ainda. Então, que aproveitemos, que possamos aproveitar ao máximo essas reflexões e pôr em prática na nossa vida diária, não só para o nosso próprio crescimento espiritual, mas daqueles também que nos rodeiam. Muito obrigada pela atenção de vocês, pelo carinho, pelos olhinhos atentos ao que eu estava falando, né? Me dando a força e a energia necessária aqui para seguir. Parabéns aos papais e a todos que estão aqui, né, pelo dia de hoje. Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Prazer foi nosso e, com certeza, a gente conseguiu captar muito bem o que você queria passar para a gente. Foi ótimo, foi mesmo. Agora a gente chama aqui a nossa querida irmã Fátima, porque ela vai encerrar os trabalhos de hoje com a oração final. Pai de amor, gente, antes eu quero dizer para vocês que o lado espiritual, ele é uma dádiva de Deus, sim, que está em nós constantemente, mas que às vezes nós não percebemos e nem sentimos a importância dele em nós. Passamos desapercebidos. Então, se eu dissesse para vocês que aqui só tem pais que vieram abraçar seus filhos, eu estaria mentindo, porque aqui tem muitos filhos que vieram abraçar seus pais. E são muitos aqueles que gostariam de dizer que a vida continua e que ela é um presente de Deus e que nós não devemos desperdiçar com coisas tão pequenas e que a qual valorizamos tanto. Que hoje, através de todas essas palavras que aqui ouvimos e de todos os sentimentos que estão guardados dentro de nós, as nossas emoções contidas, nós temos algo que é imprescindível à vida, que é o amor. O amor que regenera, o amor que educa, o amor que nos traz equilíbrio,
que nos dá a vida para continuarmos. E essa é a mensagem de todos esses espíritos que se encontram ajudando não só a vocês que estão aqui, mas a este plano que precisa tanto dessa ajuda, que venha nesse instante do mais alto, desta seara bendita, a luz infinita do amor, e que possa apaziguar, que possa unir, que todas as famílias possam receber hoje em seus lares as bênçãos do amor do nosso Pai Criador. Renova-nos, Senhor, e abastece-nos com a luz infinita do Teu amor. Que a cada abraço, a cada desejo ardente de um dia feliz, que ele possa se multiplicar tantas vezes sejam necessárias. E que este Pai Nosso possa se multiplicar para o plano espiritual e material, a luz infinita do Teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes, Pai, cair em tentação. Livra-nos de todos os males, sejam eles físicos, morais ou espirituais. Refrigera os nossos espíritos. Refrigera, Paizinho querido, todo o nosso ser, para que possamos sair daqui revestidos de Tua luz. Paz e bem.